Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre em defesa do casamento ou da união conjugal. A maioria dos casamentos são realizados nos padrões bíblicos, mas com o passar dos tempos, muitos estão divorciando, apresentando vários motivos para justificar esses divórcios. O estudo será postado no YouTube e no Story no Real do Facebook. Com pesquisa feita pelo IBGE, compartilhe para que outros casais não entrem por este caminho. O tema será o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Uma situação delicada em que estamos vivendo nesta geração. Vou orar para que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por este momento concedido, Senhor, nessa rede social e também aos irmãos que irão ouvir, Senhor. Outras pessoas que se interessarão por esse estudo, Pai. Eu rogo a Tua misericórdia para que eles possam compreender. E assim oro, Senhor, repreendendo todo o mal, Senhor, de Satanás contra a família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, agradeço, Pai. Muito bem. O tema será, então, o que diz a Bíblia sobre o divórcio? Interessante o que está acontecendo nessa geração que está perdendo o temor de Deus. A leitura será feita em Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á ou se unir-se-á à sua mulher, ou unirá a sua mulher, a sua esposa, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se vergonhavam. Por que não se vergonhavam por estar nu? Por estar na dispensação da inocência. Olha aqui uma introdução. Ouça, né? O primeiro casamento, portanto, foi realizado por Deus no período da inocência. Após a desobediência, entrou o período da consciência. Os casamentos passaram a ser realizados na presença de Deus por homens consagrados, mas com o passar dos tempos, são realizados para cumprir protocolos, perdendo a sua essência bíblica. O primeiro casamento foi o Senhor Deus que fez lá no Éden, Adão e Eva. E os outros casamentos, depois que eles caíram, foram realizados por homens consagrados a fazer a cerimônia do matrimônio. Agora, com a orientação do Espírito Santo, vamos ao estudo. O estudo não é para julgar ou condenar os casamentos desfeitos. Existem vários motivos de ambos os lados para cancelar a certidão de casamento, ou seja, o divórcio. A lei brasileira, lei civil, número 6515, de 26/12 de 1997, é que faz esse divórcio. Mas é bom consultar um advogado antes. Ok? Para casar, pedem a bênção de Deus. Para separar, não perdem a bênção de Deus. Sobre a luz da verdade, o julgamento pertence a Deus. Muitos divorciados vieram a ser cristãos, ou muitos divorciados vieram a ser crentes, e muitos cristãos vieram a se divorciar. Inclusive, tem alguns no ministério que já tiveram esse desprazer. E aqui vale tudo, né, irmãos? Infelizmente.
igual Adão e Eva. Não assumiu o pecado. Adão pôs a culpa em Eva. Eva, por sua vez, pôs a culpa na serpente. Deus dá sentença aos três. E quem estava por trás? Satanás. A sentença você sabe que o Senhor deu, não é? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e a serpente se arrastou para comer o pó da terra. E o Senhor Jesus confirma em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa ou à sua mulher, ou seja, a sua mulher, porque é esposa depois que casar, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O Senhor Jesus afirma o casamento como união sagrada, indissolúvel por Deus. Ao dizer que não deve ser separado pelo homem, ou seja, o matrimônio não é apenas um contrato social ou legal, mas uma realidade espiritual com origem divina. O marido julga que aqui em Deuteronômio capítulo 24 é que dá a base sobre esse versículo que Jesus fala em Mateus 19, 5 e 6, que o marido julga o que há uma vergonha e desonra ou indignidade na esposa, não adultério. E Mateus continua no capítulo 19, versículos 7 e 9, que nos diz assim: disseram eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Versículo 9. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, desgostar, se afastar, separá-la, não sendo por causa de fornicação. O que é a fornicação? É o ato sexual entre duas pessoas não casadas. E uma pessoa casada e a outra solteira. E casar com uma outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Como eu disse para vocês aqui, a repudiada aqui, o homem, na época da lei, via alguma coisa que não agradava a ele na mulher, o que ela estava fazendo, estava desonrando ele nas suas atitudes, ou estava cometendo algo indigno, né? E não era adultério, mas ele não se sentia satisfeito, e Moisés, então, liberou a separação. Isso aí lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a seguir, você vai entender. Hoje, o casamento está sendo comparado igual a lançamento de modas, ou de roupas, de grife. Muitos trocam a roupa antiga pela roupa nova, mas diante de Deus não justifica. Muita gente desfazendo seu casamento como se fosse caso com uma, caso com duas, caso com três, e assim vai-se. E a situação começa a ficar desonrosa para Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 11 e 39 nos diz assim, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, Paulo dizendo aqui, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido,
e que o marido não deixe a mulher. A mulher casada está ligada à lei todo o tempo que o homem viver. Mas se falecer o marido, vivo se falecer o esposo, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então a viúva aqui, ou viúvo, tem direito a contrair um outro matrimônio. A pesquisa mais recente sobre divórcios no Brasil foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em que, em março de 2024, saiu essas estatísticas com dados referentes ao ano de 2022. Essa pesquisa foi parte das estatísticas do Registro Civil de Cartório, que analisavam os registros de casamentos e divórcios. O resultado sobre o divórcio de 2022, olha só, foram registrados 420 mil divórcios, representando um aumento de 8,6% em relação a 2021. De 2021 a 2022 aumentou 8%, quase 9%. Ou seja, 81% foram realizados judicialmente, os divórcios, e 19% ocorreram por via extrajudicial, ou seja, em cartório, sem necessidade de processo judicial. Hoje está assim. Existe a lei, mas também existe uma nova lei que a pessoa pode ir direto para o cartório, junto com o advogado, para desfazer. Claro, com todos os trâmites de separação de bens, não é? O tempo de duração dos casamentos até o divórcio foi de 13 anos e 8 meses. A vida de união de um casamento é de 13 anos e 8 meses, na estatística de 2022. Uma redução em comparação aos 15,9 ou 15 anos e 9 meses registrado em 2010. Em 2010 o casamento demorava 16 anos. Não é que demorava, era uma pesquisa feita que 16 anos muitos casais estavam se divorciando. Em 2022, caiu para 13 anos e 8 meses a convivência conjugal. Idade média do divórcio: homem 44 anos, mulheres 41 anos. Essa é a idade que está ocorrendo os divórcios aqui no Brasil. É incrível essa estatística, não é, irmãos? Muitos casais tiveram ensino do casamento, sobre o casamento, mas o que blinda a união conjugal é o amor. Oração, vigilância, compreensão, respeito e agradecimentos a Deus. Mas Satanás está por perto procurando uma brecha, como dizem em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só aqui no Brasil. Em todo o sistema da Terra, todo o globo da Terra, existem essa perseguição satânica, porque o casamento foi bênção de Deus. E Satanás quer desfazer tudo quanto Deus abençoou. Como disse no começo, estou em defesa do casamento bíblico. Pode ser que até os divorciados estão enquadrados no que o Senhor Jesus disse. Quem entra no seu reino dos céus tem que falar a verdade. João Batista condenou o casamento de Herodes com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 18. E Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23 diz assim, nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. A resposta:
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai ser difícil, irmãos. Muitos estão pensando que está tudo normal, que está acontecendo, tudo é permitido, não há mais pecado, não se fala mais contra o pecado, não se ensina mais contra o pecado. Uma ilustração sobre o amor. É comparado ao óleo que lubrifica o motor. Presta atenção. Se faltar, pode causar atrito e danificar o motor. O casamento é igual. Precisa ter amor, senão causa atritos na convivência. Então, o amor é o óleo que movimenta a engrenagem do motor. Se faltar óleo, o motor trava. O casamento também. É o principal, é o amor. O amor supera tudo, como diz Paulo lá no capítulo 13, 14, 2 Coríntios. Que o amor suporta tudo. Se não tiver amor, realmente é uma tragédia. Já estou chegando aqui ao final. Mas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, nos diz assim: agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Esses três, o maior de todos é o amor. Como Paulo diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não falha. Por que o Senhor Jesus deu a vida por nós? Porque Deus mostrou o seu amor. E o Senhor Jesus correspondeu com este amor. E casamento hoje não tem mais, irmãos, aquele respeito, aquela seriedade da benção de Deus. Uma conclusão. Muitas uniões no Velho Testamento teve a aprovação de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus preparou o casamento, como o de Rebeca, como é o de Esther com Assuero, e outros casamentos que a gente sabe que o de Moisés com a sua esposa, Abraão com Sara. Então veja, todos foram preparados por Deus para cumprir o propósito de Deus. Muitos dizem, Deus me preparou. Deus me preparou. Sim, em parte eu concordo, porque o casamento foi instituído por Deus. Deus instituiu o casamento, não instituiu de que você escolhe aquele rapaz, desculpe as palavras escolhe, mas se olham, se gostam, e diz, esse é o que Deus está preparando. Não. Deus preparou o casamento. Agora, a vida conjugal é você que vai viver com seu esposo ou com a sua esposa. Mas viver casado depende de nós. Há muito julgo desigual. Tudo começa bem, mas não justifica os fins. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele nos diz assim, não vos prendais ao jugo desigual como aos infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja, esse estudo, irmãos, ele, como disse eu chegando ao final, esse estudo ele tem muito o que se falar dentro dele sobre o casamento. Mas aqui é só para lançar uma luz na sua mente, no seu coração, irradiar aos outros que estarão ouvindo sobre o que está ocorrendo na vida familiar. Está que nem a igreja de Laodiceia, que eu venho sempre falando. Não é fria e nem quente, mas é morna. Casamentos que não têm um bom relacionamento, porque foram feitos por causa de sexo, por causa de desejo, por causa de bens financeiros de ambos os lados, ou por achar que ele é bonito ou ela é bonita. Casamento feito só olhando por fora.
não conhece por dentro. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos fazer aí um renovo nos ensinos bíblicos. Vamos voltar aos princípios, vamos voltar ao amor. Porque estão envergonhando a Deus com essas atitudes. Você que está aí, talvez assistindo, tem um parente, tem um amigo que esteja passando por isso, ajude-o, não deixe. Cada divórcio, cada casamento é uma vitória para Satanás. Onde vão ficar esses filhos? Com quem vão criar? Olha como que está hoje a situação do mundo. Quantos abandonados? O que mais me preocupa, o que mais me deixa triste, é crentes realizando, desculpe a expressão, cristãos se divorciando e casando de novo. Acho que estão buscando a outra metade e não encontra, porque estão sendo influenciados pelo inimigo das nossas almas. Muito bem, Deus abençoe sua vida. Vou orar para todos os casais que estarão ouvindo o que você vai transmitir. Sabe que é uma luta você passar num estudo desse? O inimigo coloca muitas barreiras para que você não seja um canal de bênção para as famílias, para os casais. Mas maior a Deus que está conosco. Amém? Vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais esse estudo. Peço a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre os casais que estão em conflitos, que estão, Senhor Deus, em constante brigas, desentendimento, Senhor, porque não compreendem que há uma forte influência espiritual, demoníaca, querendo que eles não convivem junto, porque a convivência agrada ao Senhor, a convivência deixam eles blindados pela bênção do Senhor. Mas eu rogo, Senhor, repreendendo todo o mal, toda a seta do inimigo, para que não haja, Senhor, nesses casamentos, um mentindo para o outro, Pai, que é a mentira de Satanás. Assim rogo, Senhor, que eles possam reconciliar suas vidas antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles, meu Senhor, que tiveram suas vidas conjugais desfeitas e contraído no teu casamento, só pertence ao Senhor essa situação. Assim oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus nos permitir.